As chamas continuam a pôr em perigo a vida de milhares de pessoas em Los Angeles, na Califórnia. O fogo indomável, que já consumiu centenas de edifícios e 200 hectares de floresta, começa agora a chegar à cidade. Perto da linha do fogo estão 80 mil casas. Esta segunda-feira à noite, a zona de Brentwood teve de ser evacuada. Arnold Schwarzenegger, ator e ex-governador do estado da Califórnia, contou pelo Twitter o momento em que foi obrigado a sair da própria casa e incentivou a todos a cooperarem com as autoridades. LeBron James também foi obrigado a deixar tudo para trás. No Twitter, a estrela da NBA escreveu que procurava quartos para ele e para a família. As imagens de satélite mostram a dimensão dos incêndios que invadem o estado californiano. Por precaução, a eletricidade foi cortada durante dias em quase 1 milhão de casas. Entretanto, vai ser aberta uma investigação formal sobre a legalidade desta medida. O vento tem sido inimigo do combate ao fogo, mas os especialistas alertam: a situação pode piorar esta terça-feira. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 120 ficaram feridas em um terremoto de 5,9 graus de magnitude que sacudiu a região noroeste do Irã. Segundo o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos, o epicentro foi situado a cerca de 60 quilômetros da cidade de Hastrud, na província do Azerbaijão Oriental, durante a madrugada. De acordo com o Centro de Sismologia do Instituto de Geofísica da Universidade de Teherã, o epicentro foi situado a 8 quilômetros de profundidade, sendo acompanhado por 4 tremores secundários. A TV estatal informou que estão em andamento operações de busca e resgate em 41 aldeias e que os danos materiais parecem afetar significativamente apenas 2. O Irã está situado precisamente na confluência de várias placas tectônicas, o que gera intensa atividade sísmica. Em 1990, um terremoto de 7,4 graus arrastou o norte do país, deixando mais de 40 mil mortos, 300 mil feridos e 500 mil de pessoas sem teto. Subiu para 3 o número de mortos pelos incêndios florestais que atingem o leste da Austrália. O fogo deixou pelo menos 30 feridos, além de vários desaparecidos. Uma mulher foi encontrada dentro de um carro completamente queimado no estado de Nova Gales do Sul. Ela foi socorrida, mas não resistiu. Cerca de 1.500 bombeiros combatem as chamas com a ajuda dos moradores. 70 aviões-tanque auxiliam o trabalho. Mais de 150 casas foram destruídas. O fogo se espalha rapidamente por causa do vento forte, combinado com o clima quente e seco. Uma área de 1.000 quilômetros de vegetação já foi consumida. O fenômeno da maré alta em Veneza atingiu nesta terça-feira à noite 187 centímetros, a pior enchente registrada na cidade italiana desde 1966. Um homem de 78 anos morreu eletrocutado em sua casa na ilha de Pelestrina por causa da entrada da água. Danos podem ser vistos em várias partes da cidade, com gôndolas e barcos arrancados das amarras e empurrados para a costa. 3 navios de transporte afundaram e outro está à deriva. A grande preocupação é com a Basílica de São Marcos, já que o nível da água atingiu 110 centímetros durante a noite, a inundando completamente, incluindo a cripta do santo. Todas as escolas em Veneza e nas ilhas permanecerão fechadas hoje. As áreas turísticas, como a Praça de São Marcos, não estão acessíveis.
Segundo as previsões do Centro de Marés de Veneza, a maré alta continuará durante toda a semana e é esperado nesta quarta-feira um novo pico que pode chegar a 145 centímetros de altura. Olha, notícia urgente chamada ao vivo direto da redação de jornalismo do SBT, porque um tremor de terra deixando 21 mortos, vários prédios desabaram. Zé Luiz Filho, por favor, a informação, prioridade total para você agora. Dudu, esse tremor de 6,4, de magnitude 6,4 na escala Richter, ocorreu próximo da cidade de Tirana, que é a capital da Albânia. Só para localizar nosso telespectador, a Albânia fica na Europa, às margens do Mar Adriático e faz fronteira com a Grécia, Macedônia, Kosovo e Montenegro. Estações sismológicas identificaram o epicentro a 20 quilômetros de profundidade. Era madrugada quando a terra tremeu. O terremoto foi sentido também em outros países do sudeste da Europa. Prédios desabaram e muitas pessoas ficaram sob os escombros. Segundo as autoridades, o número de feridos passa de 800 e até ontem 21 pessoas tinham morrido vítimas desse tremor. Segundo especialistas, este foi o terremoto mais forte a atingir o país em 93 anos. O último tremor com uma intensidade tão grande ocorreu em 1926. Países vizinhos enviaram ajuda e equipes de resgate para trabalhar nas buscas e salvamentos. E o perigo é que, normalmente, como acontece, depois de um terremoto dessa magnitude, a Terra continua a tremer. São sismos mais fracos, menores, que ocorrem por vários dias depois do tremor mais forte, até que as placas tectônicas se acomodem. Então aí, trabalho de buscas das equipes agora, recebendo ajuda, a Albânia recebendo ajuda aí de países da Europa, nesse que é o tremor mais forte a ser registrado no país desde 1926, Dudu. Duas pessoas morreram nesta terça-feira nas Filipinas com a passagem do tufão Kamuri. Com fortes chuvas e ventos de 150 km por hora, o tufão forçou a evacuação de milhares de pessoas e o fechamento do aeroporto internacional de Manila. Kamuri chegou na segunda-feira à noite em Sorsogon, a maior ilha das Filipinas, com 49 milhões de habitantes. Mais de 300 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e milhares se refugiaram desde domingo em escolas e pavilhões esportivos. Na terça-feira, o tufão passou pela ilha de Mindoro, de 13 milhões de habitantes, que abriga milhares de atletas para os Jogos do Sudeste Asiático. O Kamuri deve deixar o arquipélago na quarta-feira. Na passagem pelo Japão, o tufão Hagibis provocou grandes inundações e deslizamento de terras nas zonas central e oriental do país. O último balanço avançado pelas equipas de resgate aponta para mais de 30 mortos, 17 desaparecidos e 170 feridos. A região de Nagano foi uma das mais afetadas. O governo japonês mobilizou 27 mil membros do exército para colaborar nos esforços de resgate e recuperação das áreas atingidas, que incluem a capital Tóquio, parcialmente paralisada pelo tufão. O executivo de Shinzo Abe convocou uma reunião de emergência para coordenar o trabalho das equipas no terreno e para avaliar a extensão dos prejuízos. Perto de 500 mil de casas ficaram sem eletricidade. O Hagibis é o 19º tufão da temporada no Pacífico e um dos mais fortes a fustigar o Japão nas últimas décadas. Depois de ter passado pelo território nipónico, perdeu intensidade e desceu para a categoria de tempestade tropical severa.